Salve Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pô, quem você gostaria de enfrentar nessa semifinal? Eu sei que time que quer ser campeão não escolhe adversário, mas temos três possibilidades de adversários: Santos, São Paulo ou Novo Horizontino. Vem pra tela do meu computador, a gente vai falar de Paulistão, vai falar de Memphis Depay, vai falar de Angel Romero, vai falar de Yuri Alberto. Também já dando início aí a esse primeiro jogo da Libertadores também contra o Barcelona e Guayaquil. Muita coisa interessante pra gente falar nessa segunda-feira. E olha só que massa esse gráfico aqui, ó, são dos inscritos do canal. Eu pedi inscrição no pré-jogo aqui, muita gente fortaleceu, que assistiu os vídeos ainda não era inscrito, se inscreveu, a gente já tá quase chegando a 49 mil inscritos. Então eu vou deixar também aqui o pedido para que você ainda não é inscrito, fortaleça o canal, se inscreve agora mesmo, rumo a 50 mil inscritos aqui no canal. E já fica ligado aí que a gente vai falar de pré-jogo amanhã contra o Barcelona e Guayaquil. Vamos esmiuçar todos esses detalhes, essas informações do time deles e do nosso também. Começando aqui, ó, o Corinthians pode pegar o Santos se o São Paulo vencer o jogo contra o Novo Horizontino, vai pegar o São Paulo se o São Paulo passar nos pênaltis, porque aí vai somar só um ponto e vai ficar atrás do Santos na tabela, ficando com a quarta melhor campanha e pegando o Corinthians, que tem a melhor campanha, e a gente pega o Novo Horizontino se ele vencer o São Paulo, passar o São Paulo, seja como for, se ganhar a partida no tempo normal ou se levar para os pênaltis e vencer, porque aí não vai passar o Santos na tabela. Deixa eu até trazer a tabela, fica mais fácil ainda de você visualizar. Se liga, ó. Ou seja, o que a gente mencionou aqui para vocês, que a gente vai pegar o Santos se o São Paulo vencer. Se o São Paulo vencer, vai a 22 pontos, ultrapassa o Santos na tabela, vai dar Palmeiras e São Paulo, Corinthians e Santos. Se o São Paulo empatar e passar, vai a 20, então fica atrás do Santos, e aí a gente pega o São Paulo em casa e, pô, o único time que a gente perdeu esse ano foi o São Paulo lá na casa deles, e seria uma revanche. O que você acha? Seria mais interessante a gente pegar o São Paulo, que foi o time que a gente perdeu, para tentar aí se vingar nesse 2025, ou pegar um Santos em casa que a gente acabou de enfrentar e já venceu. Só que tem um porém, olha só aqui nesse histórico. A última derrota do Santos foi justamente contra o Corinthians. Depois disso, 4 jogos, 4 vitórias. Eles estão numa crescente boa e foram vitórias convincentes, inclusive. Contra o Água Santa 3-1. Contra o Noroeste 3-0, contra a Inter de Limeira 3-0. Beleza que alguns desses times bem lá embaixo, Noroeste, Inter de Limeira, né? E aqui também teve o último jogo contra o Red Bull Bragantino, que eles ganharam também bem em casa, e aí um time de Série A. O Santos está sim numa crescente, só que o São Paulo está numa decrescente, mesmo sendo o único time que venceu a gente na tabela. Porque depois dessa vitória contra o São Bernardo, que foi boa, o São Bernardo que está lá em cima na tabela, perdeu para Ponte Preta e teve 2 empates que a torcida ficou muito, mas muito em cima, inclusive do seu técnico. Bom, teve um empate fora de casa contra o Palmeiras, que até vai lá, só que aquele 3-3 contra o Velo Clube, onde ficou 3 vezes na frente do placar e tomou um empate nessas 3 vezes, pegou mal. E contra a Inter de Limeira, que foi a última colocada no campeonato, não ganhou de ninguém, teve 7 empates, um deles foi contra o São Paulo também. Você vai perguntar, Alisson, quem que você prefere pegar na semifinal do Campeonato Paulista? São Paulo ou Novo Horizontino? O Corinthians, inclusive, já venceu o Novo Horizontino nesse campeonato também. Se a gente pega em casa, vai ser parecido, semelhante com o que foi contra o Mirassol também, de postura, acredito eu. E o Corinthians tem tudo para ir lá e confirmar o favoritismo. Só que se a gente pegar o Santos em casa também não é nenhum fim do mundo. Inclusive, poucos jogos atrás a gente já demonstrou que pode vencer eles também e avançar para essa final. Preferência eu colocaria o São Paulo, mas eu acredito que mesmo que venha Santos, tá tudo bem. O que você me diz? Coloca aqui embaixo nos comentários quem que você prefere. E dando sequência aqui, além do Campeonato Paulista, tá dando que falar também Memphis Depay. Foi feito um ranqueamento aí dos maiores salários do campeonato, do futebol brasileiro como um todo, e o Memphis Depay figura lá por primeiro, com 2,9 milhões de salários recebidos mensalmente. É bastante, meus amigos, é bastante. Porém, já de cara que eu já quero colocar um asterisco que desses 2,9 milhões, cerca ou até mais de 2 milhões de reais são bancados pela Esportes da Sorte, hein? O Corinthians paga menos em salário para o Depay do que propriamente para o Yuri Alberto, por exemplo, que é o 10º aqui dessa lista. Mas veja esse top 5, e eu até coloquei alguns dados importantes aqui referentes a estatísticas do Memphis desde que chegou no Corinthians. Veja se um vale o custo-benefício de um jogador que realmente traz resultado, meus amigos. No top 5 temos ali Memphis Depay, Gabigol, Oscar, Paulinho e Hulk.
Vamos lá, falando sério aqui, somente o Hulk demonstrou já em algumas temporadas, em alguns bons anos aí, que realmente vale esse investimento. O Paulinho fez ali um bom início no Atlético Mineiro, mas depois teve aquela caída, lesão grave, séria, ficando um bom tempo afastado, inclusive foi contratado pelo Palmeiras ganhando 2 milhões e até agora não estreou, vai demorar ainda um pouquinho para estrear. O Oscar chegou ali relativamente bem, é um bom jogador de nome, não tem como negar, porém não teve o mesmo impacto, pelo menos inicial. Temos uma amostragem pequena dele ainda no São Paulo, mas não teve aquele mesmo impacto inicial pro time que o Memphis Depay teve também. O Gabigol tem 5 gols lá no Campeonato Mineiro, fez um hat-trick, se não me engano, né? O que colocou inclusive esses números acima, em um jogo apenas fez 3 gols. Mas também não é muito parâmetro pra gente ter no Campeonato Mineiro e o Gabigol ganhando toda essa bala, cara, no time do Cruzeiro, que também não tá indo bem. Não tem como comparar com o Memphis Depay. Ali para baixo a gente tem Everton Ribeiro, que se pegar todas as estatísticas também, ele tem mais do que o dobro de número de jogos do Memphis Depay, tem menos participações diretas para gol do que o Memphis com apenas 25 jogos. O Everton Ribeiro é mais de 60 jogos, já tem pelo Bahia também. E pô, 2 milhões no Everton Ribeiro, sei não, hein? Borré, Alex Telles, Matheus Pereira é bom jogador, mas já tá também dando traços, sinais de que não vai permanecer no Cruzeiro. E aí o Yuri Alberto, que é jovem, atacante, normalmente tem seus vencimentos mais elevados, não tem como escapar, e principalmente por ser jovem, natural também tá nesse top 10 com 1,7 milhões, a meu ver. E principalmente rendendo o que rendeu aí final de 2024, começou também dentro do esperado 2025, não é um salário estratosférico, claro, é. Alisson, falar que 1,7 milhões não é um salário estratosférico é uma beira o absurdo, mas entendendo, colocando aqui dentro dos parâmetros, a nível de jogador de futebol, os salários, todo o investimento inflacionado aqui, é dentro do esperado, vai lá. Para um jogador receber tudo isso, visto que ele é ainda jovem e pode render muito para o Corinthians, tanto esportiva quanto financeiramente. Eu acredito que está tranquilo, meus amigos. Principalmente Craque Neto ou Mídia Ante, estava batendo muito no Memphis Depay. E agora, nesse ano, porque ele está fazendo pouco gol, mas está participando, dando muita assistência também. Esse ano já foram 5. Vamos passar aqui para as estatísticas, inclusive dos times recentes do Memphis Depay, tirando apenas o Lyon, que ele foi muito bem. Pegando aqui Manchester United, Barcelona, Atlético de Madrid. Veja que ele ainda está bem longe do número de jogos nesses times, porém, se somados gols e assistências, ele já passou. Olha que absurdo. No Manchester United ele teve um desempenho bem ruim. Em 53 jogos ele teve apenas 7 gols, 4 assistências, 11 participações para gol. Do Barcelona foram 42 jogos, muito semelhante ao que aconteceu aqui no Atlético de Madrid. Veja, tanto em gols quanto em assistências. E veja que ele não participava tanto criando, armando, quanto ele está fazendo no Corinthians. Muito interessante ver essa mudança, esse traço de característica sendo aprimorado no Corinthians, e principalmente agora que ele não está no seu auge físico, claro. Ainda 30, 31 anos, ele é jovem, mas claro que ali quando ele tinha 24, 26 anos, ele estava voando muito mais nesse quesito e fazia muito mais gols do que assistências. Porém que participações diretas para gol no Barcelona 16, Atlético de Madrid 15 e no Corinthians são 18, ou seja, pegar todos esses times, ele está com uma performance melhor no Corinthians com apenas 25 jogos, que é bem menos do que 40, 42, 53. E outra observação importante, no Corinthians, desses 25, apenas 18 jogos foram como titular, saindo e jogando praticamente todos os 90 minutos. Isso é muito importante também. Em 18 jogos, 18 participações diretas para gol. Pô, tá de sacanagem. É um desempenho sensacional e que com certeza vale investimento no jogador, numa aposta midiática e que entrega a bola também dentro de campo. Ele deu carrinho no último jogo. Também fiquei surpreso porque o Memphis Depay também se mostrou raçudo, coisa que no início da sua passagem pelo Corinthians a gente até tava estranhando. A torcida do Corinthians gosta daquele jogador que pô, vai lá no escanteio, marca a pressão e dá carrinho na saída de bola do time adversário. Ele parece estar entendendo. No último jogo teve isso. Além dos números acrescentados aqui, não tem do que reclamar. Qualquer outra coisa que venha me falar aqui, eu vou descartar, meus amigos. Outro dado importante agora também, para a gente comentar aqui nesse vídeo,
outro número importante em relação ao número de gols, a artilharia do Corinthians do século XXI, e dado aqui relevante trazido lá pela página Ousadia Corintiana. Muito bom o levantamento e as peças gráficas aqui ficou muito interessante. E temos 2 jogadores recentes do nosso elenco dentro dessa artilharia geral do século XXI, Romero e Yuri Alberto. E aqui a gente tem algumas características importantes a serem analisadas. O Jô é o nosso artilheiro máximo, colado com o Romero, só que são muitos jogos de ambas as personalidades que a gente está falando aqui. 284 jogos do Jô e 336 jogos do Romero. O Romero já foi auxiliar, secretário ali de lateral direito lá em 2017, lateral esquerdo com o Arana também. Tanto o Fagner quanto o Arana se beneficiavam demais por ter Ángel Romero jogando ao seu lado, fazendo suas coberturas, principalmente naqueles momentos que o Fagner sumia lá na frente. Quem ficava para ajudar era o Romero. Acredito ou não, quem é um pouco mais jovem não vai se recordar. Mas quem é um pouquinho mais velho aí, já acompanha o Corinthians faz muitos anos, e nem tantos anos assim, né? A gente tá falando de 2017, pô. Ah, mas já faz em 8 anos. Alô, como passa o tempo. Mas sim, o Romero corria demais. Ele sempre é afundado. Se pegar o gráfico, o mapa de calor do Romero é sempre afundado ali pela direita. E é mesmo assim, não sendo o centroavante fixo lá, ele tem muitos gols. Tem que respeitar o Romero. E o Yuri Alberto, que inegavelmente não tem como discordar aqui, principalmente por conta da quantidade de jogos em relação a gols, vai passar tanto o Jô quanto o Ángel Romero. Isso é inegável e é questão de tempo. Também está muito bem ranqueado aqui, são 161 jogos, 62 gols. Outras coisas importantes aqui, ó, veja que tanto o Guerreiro tem um bom número de jogos para gols, 130 para 54, Lee Edson também, 111 jogos com 50 gols. Uma coisa que tem que se destacar demais aqui nesse ranqueamento é o Jadson, que é o único meia, o único camisa 10 que está entre os goleadores. E além de gols, ele tem muitas e muitas assistências pelo Corinthians. Clássico camisa 10, Magic Johnson. Já de show, chame da forma como você quiser, porque esse cara jogava muito. E mais assustador de todos, Carlitos Tevez, que em apenas uma temporada, tá, ele ficou uma partezinha ali de 2006, mas apenas uma temporada de 2005 completa que ele teve, ele fez 78 jogos e 46 gols. Meus amigos, isso daqui é demais. Se tivesse uma média como essa, em aí 100 e poucos jogos, como a grande maioria tá elencada aqui, se o Tevez ficasse, por exemplo, 2, 3 anos, é papo aí de 150 gols, 140 gols, seria um artilheiro, mas muito isolado. Lembrando que na época ele tinha apenas 21 anos. Que doideira, né, cara? Foi muito alto investimento na contratação do Carlitos Tevez na época. Quero até trazer aqui para ver quantos milhões de dólares que foram na época. 60 milhões de reais lá em 2004, hein? Era muita coisa. Se hoje ainda ficam colocando na balança, pô, vale a pena trazer um jogador por 70 milhões, não sei o quê. Se for fazer a conversão do que valia 60 milhões lá em 2004 para hoje, é um valor absurdo. Eu fui atrás aqui, não sei se esse número está correto aqui, de uma calculadora para calcular a inflação, a correção do valor do que seriam 60 milhões lá em 2005 para hoje, 2025, 20 anos depois, seria em torno de 172 milhões de reais. Na contratação de Carlitos Tevez, se fosse hoje, vindo lá com 21 anos do Boca Juniors pro Corinthians. Que doideira, né, cara? E já é um início de observação do nosso time que a gente vai enfrentar agora nessa pré-Libertadores, última fase, a próxima a se classificar para a fase de grupos. Como tem poucos jogos o Barcelona de Guayaquil nas temporadas. Que doideira como que aqui no Brasil a gente joga demais. Eu peguei até um levantamento do ano passado. O Barcelona de Guayaquil fez apenas 39 jogos, quanto o Corinthians, sabe quantos, meus amigos? 72. E olha, nessa temporada, eles têm apenas 5 jogos iniciando a temporada agora na metade de fevereiro. Então eles têm poucos dias, digamos que 2, 3 semanas apenas de jogo nesse ano. Ó, dia 14 de fevereiro para hoje, dia 3 de março, apenas 5 jogos ainda não perderam. Foram 4 vitórias, 1 empate contra o El Nacional na ida, ou melhor, na volta dessa
segunda fase aí da pré-Libertadores, então eles estão invicto com pouquíssimos jogos. Se for comparar com o Corinthians é um absurdo, são muitos e muitos jogos a menos. Pontos positivos pra gente, a gente, por mais que não repetiu tantas vezes a escalação, tá mais entrosado, tá com mais tempo de bola em campo, de todos os jogadores, inclusive titulares e reservas dos reservas, estão mais rodados e estão mais aptos aí para entregar o que podem ao seu máximo. Porém, o tempo de descanso e o intervalo entre os jogos com certeza é muito benéfico para o time dos caras, que ainda não tá com a perna pesada nesse terceiro mês do ano, visto que a gente já tá enfrentando uma maratona, quase já tá com... Pô, que doideira de pensar que a gente já tá com quase metade do que os caras jogam na temporada toda lá. A gente já tem o que, 15, 16 jogos, é muita coisa. E na bandostore.com, se você tá vendo na TV, pega teu celular e digita bandostore.com, rapidinho você vai encontrar. Se você tá no celular ou no computador, no tablet, olha aqui embaixo a descrição, clica, se você será redirecionado. E aqui você clica, vai para o vendedor e finaliza sua compra, camisas a partir de 69. Essa, por exemplo, aqui, ó, coisa mais linda, tá lá, Black White 69 versão torcedor. Ó que massa, caso você queira garantir também, pode clicar aqui no link da descrição. Modelo jogador também, lembrando que essas camisas vão sumir de estoque porque em breve será lançada a nova coleção 25-26. Caso você queira ter na sua coleção essas camisas aqui que marcaram sim época, principalmente por conta dessas grandes contratações, essa reviravolta, mudança de diretoria, esses novos ares que a torcida do Corinthians está vivendo, com aí perspectivas interessantes de título, arrancada, reta final, com recorde no Brasileirão. Caso você queira esses mantos, clica aqui embaixo na descrição e adquira agora mesmo. Já tem temporada 2025, treino, tá aí a dica depois de um dia que eu não avisei. Forte abraço, meus amigos. Hoje tivemos bons temas interessantes, números legais para serem levantados, e amanhã eu te espero no pré-jogo para a gente já ir aquecendo para essa decisão, jogo da vida. Sempre vou falar aqui, ó, sempre o próximo jogo muito importante é o jogo da vida, porque a gente precisa se classificar para essa fase de grupos na Libertadores. Te espero no próximo vídeo. Forte abraço, que falou foi o Alisson e vai Corinthians.